Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, hoje para falar de um tema que é um pouquinho controverso, que gera um pouquinho de discussão, que é qual a validade ou se essas avaliações nutricionais são efetivamente confiáveis, tá? Tem uma grande discussão dentro do meio acadêmico, dentro do meio da nutrição, dos profissionais de nutrição. Primeiro, para entender qual o melhor tipo de avaliação e segundo, se essas avaliações são efetivamente confiáveis. Primeiro, eu quero dizer que se você quer entender um pouquinho mais sobre cada tipo de avaliação que pode ser realizada dentro do processo nutricional, recomendo que vocês visualizem, que vocês vejam os vídeos anteriores que vão destrinchar um pouquinho mais sobre como é feita cada avaliação e o que elas podem trazer de benefício, tá bom? Agora, partindo para o ponto desse vídeo, é se essas avaliações são efetivamente confiáveis, tá? E primeiro eu quero dizer que aqui a gente vai elencar alguns pontos, mas o principal ponto é que dificilmente, pelo menos atualmente, nós vamos chegar em um método de avaliação que consiga trazer com 100% de certeza o real percentual de gordura de um paciente, tá bom? O que nós podemos fazer atualmente é estimar através de algumas estratégias, sejam elas um cálculo, sejam elas talvez um equipamento, um instrumento tecnológico que tente nos dizer, através de alguns métodos, um número que parece estimar ou se aproximar do real percentual de gordura de uma pessoa, tá? Então, basicamente esse é o primeiro ponto. Nenhuma das avaliações que nós temos disponíveis hoje vai nos trazer com 100% de certeza, com efetividade, o real valor do percentual de gordura de um paciente. O segundo ponto que nós temos que trazer é que, apesar da guerra entre adipometria e bioimpedância, nós temos outros métodos, como atualmente temos o aparelho chamado Body Metrics, que ele vai funcionar como um exame de imagem e vai nos trazer a imagem dos tecidos, tá? Daquela pessoa. Então, qual seria a espessura do tecido de gordura de uma região, qual seria a espessura do tecido de massa muscular de uma região, mas também os resultados são a partir de uma estimação de um valor a partir de um dado dado pela tecnologia, tá bom? Então, nós temos alguns pontos para discutir, para avaliar se essas avaliações são realmente confiáveis ou não, tá? Então, o primeiro ponto eu já elenquei, que efetivamente nós não temos nenhuma avaliação que vai nos trazer com toda a certeza do mundo o real percentual de gordura de um paciente, tá? O segundo ponto, muito importante, é que essas avaliações devem ser realizadas pelo mesmo avaliador em todas as avaliações que você for fazer. É claro que é comum muitas vezes a pessoa trocar o profissional, trocar o local de atendimento, se mudar em detrimento de uma condição profissional ou de uma condição financeira e buscar um outro tipo de profissional, até mesmo uma outra ideia de trabalho, tá? Mas pessoas que chegam até mim nesse tipo de condição, eu gosto de deixar muito bem claro e deixar direitinho com os pacientes, deixar bem esclarecido que essas avaliações podem sofrer alteração no resultado, apesar do método ser o mesmo, simplesmente pelo fato de o avaliador ser diferente, tá? O terceiro ponto, muito importante também, é como essa pré-avaliação foi conduzida. Então, nós temos alguns parâmetros ou meio que um guia, tá? De coisas importantes que podem e que não podem ser realizadas horas antes, no geral 24 horas antes de uma avaliação. Então, se você seguiu um protocolo de não ingerir café, não realizar exercício físico, de não tomar pouca água, de ter horas de sono suficientes, de realizar a avaliação nas mesmas condições em que você realizou anterior, esse protocolo deve ser seguido também na próxima avaliação, tá bom? Um próximo ponto muito importante, que nem sempre é possível, em detrimento de toda a correria do dia a dia, é que essas avaliações sejam realizadas no mesmo horário do dia. Então, se você optou por realizar uma consulta nutricional no período da manhã, é importantíssimo
que as próximas avaliações ou próximas consultas você tente realizar em um horário parecido, se não o mesmo, para trazer o mais próximo possível as condições da última avaliação para a avaliação atual. E um último ponto mais importante é para as mulheres principalmente, que é ter o controle do ciclo menstrual, tá bom? Então, controlar o ciclo menstrual é importantíssimo na hora da avaliação. Por quê? É comum muitas das mulheres reclamarem ou comentarem sobre um acúmulo excessivo de líquidos. E esse acúmulo excessivo de líquidos vai gerar uma alteração na resposta no resultado da avaliação nutricional. Seja a bioimpedância, que vai passar uma corrente elétrica e quanto mais água acumulada, isso vai fazer diferença na passagem dessa corrente, seja na adipometria, que vai avaliar a espessura daquele tecido, daquela região, tá? E um acúmulo de líquido vai alterar com certeza a espessura da região avaliada. Então, seguir todos esses protocolos vai deixar a avaliação mais confiável, com um erro de cálculo menor, mas não vai isentar o erro existente na estimação desse valor, tá bom? Então é importante que vocês tenham em mente todos esses pontos, que o profissional de vocês, caso opte por algum protocolo específico pré-avaliação, também passe isso para vocês e que vocês consigam manter este protocolo pré-avaliação para as avaliações subsequentes, tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos ainda destrinchar um pouquinho mais sobre as avaliações nutricionais, então eu recomendo que vocês acompanhem os próximos vídeos. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, acompanhem os vídeos anteriores. Se vocês quiserem deixar sugestões também nos comentários, a gente agradece, tá bom? Então muito obrigado, espero ter esclarecido todas as dúvidas referentes a essa temática e ter tornado um pouquinho mais acessível ou ter tirado algum tipo de insegurança para esse tipo de trabalho, de serviço que vocês possam vir a ter, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.